já parou para pensar como é que as primeiras comunidades cristãs se organizavam, lá no comecinho de tudo? Hoje a gente vai investigar o DNA dessas igrejas e, para isso, vamos usar como guia duas cartas bem pessoais do apóstolo Paulo. Então, para a gente começar essa jornada, a pergunta principal é: como é que essas comunidades se estruturavam? O que fazia elas funcionarem, sabe? Bom, a gente vai começar olhando para duas igrejas bem distintas, a de Filipos e a de Colosso. E o legal é que vamos fazer isso pelos olhos do próprio Paulo, vendo como a abordagem dele mudava para cada uma. Olha que interessante. Só pela saudação de Paulo, a gente já percebe o clima de cada igreja. Em Filipos, ele fala de uma igreja madura, unida, elogia a parceria deles no evangelho. É um tom super afetuoso. Já para Colossos, a conversa é outra. Ali era uma igreja fiel, mas que estava sob pressão. Então, o que ele faz? Ele chega com uma palavra de encorajamento espiritual, de perseverança. A gente vê que a comunicação dele era totalmente adaptada à realidade de cada um. E essa abordagem toda nos leva a um ponto central, uma palavra que Paulo usa muito: santos. Mas o que significava ser um santo naquela época? Era a mesma coisa que a gente pensa hoje? Pois é, olha só esse trecho de Colossenses, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Paulo usava muito essa palavra santos para se referir aos cristãos, só que o significado era bem específico para aquele contexto, sabe? Então, o que eram os santos? Basicamente, era um povo que foi separado através do batismo para ser uma posse especial de Deus. É uma ideia bem parecida com a de Israel, que foi chamado de nação santa. O foco não era na perfeição moral individual, e sim numa identidade coletiva. E aqui está o pulo do gato. O significado bíblico é sobre ser separado como um grupo, uma identidade que vinha com o batismo. Isso é bem diferente da ideia de canonização, que é uma prática que veio depois de declarar pessoas específicas como santas por seus feitos. Naquela época, o chamado era para a comunidade inteira. Ok, então existia essa identidade espiritual forte. Mas e na prática? Como isso funcionava no dia a dia? Bom, essa identidade não ficava só no campo das ideias, não. Ela era sustentada por uma estrutura, uma organização bem clara desde o início. Exatamente. As cartas de Paulo mostram que a igreja, desde o comecinho, já tinha e valorizava uma organização. E isso não foi por acaso. Para Paulo, ter uma liderança estruturada era fundamental. Era o que ia fortalecer a comunidade e ajudar a espalhar a mensagem. E que estrutura era essa? Bem, a gente vê papéis bem definidos. Primeiro, tínhamos os bispos, que eram como os supervisores, os superintendentes da comunidade. Depois, vinham os diáconos, que eram os servos que cuidavam das necessidades mais práticas, do dia a dia mesmo. E ainda tinha os fiéis irmãos, que eram líderes de vários outros ministérios dentro da igreja. Era um sistema que funcionava. E o mais incrível é que esse modelo de organização não ficou lá no século I. Ele se tornou uma espécie de projeto, um legado que atravessou o tempo e influenciou muita gente. Se a gente olhar para a linha do tempo, fica claro. Tudo começa no primeiro século, em Jerusalém, com os apóstolos estabelecendo esse modelo. Aí vem Paulo, que de forma estratégica expande e implementa essa estrutura nas novas igrejas que ele fundava. E, pulando lá para o século XIX, por exemplo, os primeiros adventistas buscaram seguir exatamente esse modelo do Novo Testamento para se organizar. Essa citação do Tiago White, de 1853, resume tudo perfeitamente. Ele diz: a ordem divina apresentada no Novo Testamento é suficiente para organizar a Igreja de Cristo. Isso mostra o quão direta e intencional era essa busca por voltar ao modelo original. A ideia era: o que está na Bíblia já basta. Certo. Depois de ver tudo isso, a gente chega na reflexão final. O que a gente pode tirar de lição desse modelo das primeiras igrejas para as comunidades de fé de hoje em dia? As cartas de Paulo nos dão algumas pistas, né? As marcas de uma igreja saudável seriam, primeiro, a gratidão. Depois, a unidade entre os membros. A firmeza naquilo que se acredita, a firmeza doutrinária, a valorização da liderança e do serviço de cada um. E, claro, ter uma identidade totalmente enraizada em Cristo. Essa mistura que parece funcionar. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Como esses princípios lá do começo, esses fundamentos, se aplicam às nossas comunidades de fé hoje? Será que estamos no caminho certo? Bom, se essa nossa análise foi útil e trouxe alguma luz, que tal curtir e compartilhar? Assim, essa mensagem pode chegar a mais pessoas. A gente se vê na próxima!